Paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos gravar a nossa lição de número 5 da nossa revista de adultos do quarto trimestre de 2022, chamado A Justiça Divina. O texto áureo desta lição está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. A verdade prática é: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Esse tema contra os falsos profetas tem como objetivo conceituar o termo profeta, refletir a respeito dos falsos profetas, conscientizar a respeito das mensagens falsas. A nossa leitura bíblica de classe está em Ezequiel capítulo 13, do verso 1 ao 10. Então nós precisamos aqui recapitular um pouco, as lições que já se passaram, porque nós vemos lá atrás Ezequiel profetizando, ou melhor, ele é levado em espírito para Jerusalém e Deus mostra as abominações que estavam acontecendo, para que ele pudesse profetizar. E lá nós vemos alguns públicos ao qual Deus mostrou para o profeta. Um deles eram os sacerdotes, que estavam ali adorando a outros deuses. Nós vemos lá os anciões, as autoridades do povo, e, consequentemente, nós vemos o povo também se desviando. Por quê? Porque as autoridades se desviaram e levaram o povo a pecar. Então o profeta, ele levanta-se, profere a sua mensagem contra os sacerdotes, contra os anciões, os príncipes, as autoridades, Então, sacerdote, as autoridades e contra o povo. Nesse capítulo 10, nós vemos mais uma classe sendo englobada. Agora está entrando os falsos profetas. Então você vê toda uma amplitude. Você vê anciãos, que são as autoridades, os príncipes, você vê os sacerdotes, você vê o povo e você vê os falsos profetas. Quando Deus fala que nós temos que praticar a caridade, o amor, praticar a justiça, essa justiça divina, ele também coloca, vamos falar assim, 4 classes, que seriam os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Olha que coisa interessante. Deus manda que nós venhamos a praticar a justiça. E essa justiça é para com os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. E agora o profeta está se levantando contra os sacerdotes, contra as autoridades, contra o povo e contra os falsos profetas. Olha que coisa linda. A justiça divina está ligada para o bem com aqueles que não podem se defender, aqueles que são oprimidos vamos falar assim, pelas autoridades, tanto na esfera civil, na esfera sacerdotal e na esfera profética, E muitas vezes também são oprimidos pelo povo. Então, Deus, ele tem um padrão, ele tem um princípio. O princípio de justiça. E a justiça de Deus, geralmente, vem a favor da minoria que é desprezada, da minoria que é oprimida. E nós temos que ficar atentos a isso. Porque se nós falharmos nesses 4 aspectos, nos pobres, órfãos, viúvas e nos estrangeiros, e isso também tem uma tipologia bíblica, Eu posso ter dentro da igreja pessoas que são pobres, cegas e nus, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3. Eles são pobres, nós temos que olhar e ajudá-los. Nós temos pessoas que são órfãos dentro da igreja, que ainda não conseguiram ter uma filiação com Deus. Elas não se sentem filhas de Deus. Às vezes elas acham que são escravos, que estão sendo oprimidas por Deus. Nós temos pessoas que são viúvos
viúvas e viúvas dentro da igreja, porque já perderam o marido Jesus Cristo, mas estão lá ainda. Não tem intimidade com ele, não tem contato, não tem conhecimento dele, não se relaciona com ele, já morreu. Então tem aspectos. E geralmente essas coisas acontecem devido ao desvio das autoridades, dos sacerdotes, do povo e dos profetas. Mas Deus, ele levanta os verdadeiros profetas para chamar o povo ao arrependimento. Então, só para a gente entender que nas lições anteriores nós vemos o profeta Ezequiel se levantando contra os sacerdotes, os príncipes e o povo pelos seus pecados, e agora ele vem direcionando este capítulo 13 para os falsos profetas. Então, é a justiça de Deus. Primeiro, a justiça em favor dos necessitados, dos oprimidos, dessas 4 classes, e agora a justiça de Deus apontando juízo para essas 4 classes que levam o povo a pecar, a se desviar por causa de interesses. Então, eu vou ler um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 4, 7. Por quê? Porque esse Ezequiel 13, ele aponta profeticamente para o período que nós estamos vivendo. Qual é o período? É o que está em 1 Pedro 4, 7, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, os criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então ele está falando, ó, o fim está próximo, agora eu tenho que ser mais criterioso. Olha que palavra linda. Tem que ser criterioso e sóbrio, né? E tenho que ter uma vida de oração. Para quê? Para eu não ser enganado pelos falsos profetas que estão no nosso meio e que estão se levantando em grande escala. Por quê? Porque o tempo do fim está próximo. Em Mateus 24, do verso 10 ao 12, o Senhor Jesus nos alerta. Olha o que ele fala. Tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Hoje tem pessoas dentro da igreja que se odeiam. Tem pessoas que estão nos traindo dentro da igreja. É terrível, já está acontecendo, traindo nossa confiança, o nosso amor. A gente investe em pessoas, investe numa amizade, elas nos traem. Mas é o que estava profetizado que iria acontecer no tempo dos fins. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual que é a característica do falso profeta? Característica fundamental de um falso profeta é ele manifestar o caráter daquele que ele serve a Satanás. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, quando o falso profeta se aproxima, ele quer roubar os nossos bens, ele quer roubar as nossas amizades, ele quer roubar membros da igreja, ele quer destruir a imagem dos irmãos, do pastor, daquele ministério, ele quer matar. É assim que os falsos profetas são reconhecidos, porque quando é de Deus, ele não traz divisão, porque a casa dividida não subsistirá. Quando é de Deus, pelo contrário, ele vem para edificar a construção e não para destruir, não para arrancar pedaços. Então nós estamos vivendo, e com esse levantar de muitos falsos profetas que enganarão a muitos, ele continua, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, é algo terrível que nós estamos vivendo. Então, só para relembrar, agora Ezequiel, ele se direciona aos falsos profetas. E tem algo, né? A palavra de Deus, ela é linda. Ela vem desde lá do comecinho no Antigo Testamento, vai até Apocalipse, continua nos nossos dias, vai perdurar até ali, né, a grande tribulação, milênio, e até vir o fim. Porque essa palavra é profética. Então, lá atrás, quando Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito, os falsos profetas já se manifestam. Olha que coisa. Judas 1:11 fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então, ou seja, lá atrás, o que corrompia os profetas? O prêmio de Balaão, recompensa, dinheiro.
O que corrompe hoje os falsos profetas? Recompensas, dinheiros, satisfazer o seu ego, satisfazer o seu ventre. Olha que interessante. Os falsos profetas, eles profetizam para ter agenda. Profetizam para ter oferta, para ter dinheiro, para ter seguidores. Os falsos profetas, eles até carregam unção. Porém, vai chegar naquele grande dia que Jesus vai falar: não vos conheço. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não mudou. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Então, como ele se corrompia pelo prêmio de Balaão, hoje continuam se corrompendo pelo prêmio de Balaão. Eles fazem de tudo por amor à riqueza, por amor ao dinheiro. Tanto que a palavra fala que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, é o princípio de todos os males, inclusive dos falsos profetas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deuteronômio 13, 1:5, Deus já vem nos dando sinais e nos alertando sobre isso. Ele fala o seguinte: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e se suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vou dar uma pausa aqui. Ou seja, ele permite que o falso profeta venha, profetize o engano, para saber como está o nosso coração. Mas Deus já não sabe, Deus sabe de todas as coisas, mas ele está nos provando. E o que é uma prova? A prova é a oportunidade de nós sermos aprovados. Quando nós somos aprovados, nós mudamos de nível. E ele continua: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegarei. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, o que ele está falando? Tem profetas que são feiticeiros, e a feitiçaria é como um pecado de rebelião. Então, ou seja, eles incitam a rebelião, eles racham igrejas, eles roubam membros, se escondem em pele de cordeiros. E Deus está falando, ele permite isso para que nós sejamos provados. Tem alguns que se deixam levar pela rebelião e vão atrás. O que é isso? É Deus provando e mostrando que o coração daquela pessoa está reprovado. É terrível. Tem pessoas que oram, pedem sinal para Deus, mas o seu coração já está decidido. E Deus os entrega ao próprio desejo do vosso coração. E às vezes essa pessoa ela tem sonho, ela tem algum sinal que confirma aquele desejo que já estava no coração. Deus as entrega assim. Para quê? Para aprová-la. Por quê? Porque estão indo atrás de engano, de rebeldia, de feitiçaria. Estão correndo atrás dos falsos profetas, estão sendo reprovadas por Deus. E detalhe, quando a pessoa tem um pouquinho do Espírito Santo em si, ela vai se sentir incomodada, ela não vai ficar bem, ela vai ficar constrangida. Por quê? Porque ela entrou em rebelião e feitiçaria. O Espírito Santo que está dentro dela vai estar tocando, vai estar dando sinais. Ó, teu lugar não é aqui que eu te chamei. Mas às vezes por causa de dodói, por causa de ficar magoado, de não aceitar, porque não quer ser corrigido, não quer ser tratado, não quer ser curado, ela vai na rebelião. Mas o Espírito Santo vai ficar falando, não é aí, não é aí, não é aí. E se ela alimentar a dureza do coração, ela vai acabar calando a voz do Espírito de Deus. Deuteronômio 18, 20 ao 22 nos dá mais um sinal do que Deus fala sobre os falsos profetas. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, é Deus falando, hein? Em meu nome, que eu lhe tenha não mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta não tenhas temor
dele. O que Deus está falando? Está falando, se o cara começar a falar em nome do Senhor, sem que o Senhor, né, tenha mandado, falando, não tenha temor dele. Porque, quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Ou seja, e às vezes nós recebemos profecias e nós precisamos entender, a profecia é algo profético que não está sujeito ao cronos. A profecia, por ser profética, quando vem do Senhor, vem do Espírito de profecia, do Espírito Santo, ela se move no kairos. Então ela não está sujeita ao cronos. Então não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade. Ela vai acontecer no tempo de Deus. Porém, quando a profecia demora para se cumprir, e ela é de Deus, Deus vai dando sinais, Deus vai relembrando e confirmando a sua promessa, Deus vai usar outros profetas, vai usar outros meios, vai visitar em sonhos e visões para confirmar aquela palavra profética que foi falada. Quando não vem de Deus, primeiro, você não sente paz no coração. Quando não vem de Deus, a palavra não se cumpre nem vai se cumprir. Quando não vem de Deus, não tem sinais, não tem confirmações. Deus não levanta outros profetas. Deus não confirma a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Por isso que nós não podemos colocar o nosso coração, a nossa esperança, numa palavra profética. Não podemos. O nosso coração, a nossa esperança tem que ser Jesus Cristo. Porém, quando o Senhor fala conosco e vem dele, ele confirma pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Ele vai dando sinais, vários sinais. E nós temos que saber provar, não o profeta, mas a palavra profética que saiu da boca dele. Nós temos que julgar a profecia. Nós julgamos a profecia e o cumprimento ou não da profecia determina se aquele profeta é do Senhor ou não. Lembrando, quando é de Deus, ela está no kairos. Talvez não se cumpra rápido, mas Deus vai dar sinais. E nós temos que estar atentos a isso. Quando não é de Deus, além dela não se cumprir, não tem sinais, não tem confirmações. Então nós temos que ficar atento. Porque às vezes as pessoas chegam e entregam profecias por interesse. Às vezes a pessoa entrega uma profecia que não se cumpre, mas ela ainda é criança na fé. Ela não foi ensinada, ela não tem ainda intimidade com o Senhor, ela está fazendo na emoção. Às vezes não é nem maldade no coração, mas ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada a orar, a jejuar, a ter uma vida, discernir sobre aquilo que vem do Senhor ou não. Porém, quando você vê que a pessoa já é um pouquinho mais madura, profetiza e não se cumpre, às vezes tem interesses. Às vezes a pessoa revela algo que é real da nossa vida, mas ela está fazendo isso não para sendo usado por Deus, mas usando a Deus. Usando o dom, usando a unção que ela tem. E nós temos que ter discernimento. Jeremias 6, do 13 ao 14, fala assim: todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas, olha o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. E os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. Você vai ver que o falso profeta, ele não se envolve com a profecia. O falso profeta, ele solta a palavra e vai embora. O falso profeta não tem compromisso com as pessoas. Então a pessoa está ali, está ferida, está sofrendo, está com um problema em casa, um problema com o filho, com o marido, com a esposa. Aí vem o profeta, solta a palavra e vai embora. Ele não se envolve com a profecia. Ele não entra na oração, no jejum, para interceder, para pagar um preço pela palavra que ele soltou, que ele diz que vem de Deus. Então, se algo que veio de Deus, ele tem que se envolver com a profecia. É o que ele está falando aqui. Trata o ferimento do meu povo como coisa sem importância. Por quê? Porque o dinheiro, o reconhecimento, a fama, a agenda é muito mais importante. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Ou seja, eles dizem a paz quando não há paz. Isso é terrível. Então nós temos que tomar muito cuidado com os profetas do receba, do tudo tá bem, tudo vai dar certo, vai vir carro, vai vir isso, vai vir aquilo. Isso é engano do diabo. Por quê?
porque eles querem enganar o povo para ter dinheiro, o amor à riqueza. Então nós temos que tomar muito cuidado. Outras 3 características dos falsos profetas. Primeiro, fala em nome de outros deuses. Segundo, fala em nome dos seus próprios ventres e bolsos. E terceiro, eles falam falsamente em nome de Deus. Olha como a gente tem que ter cuidado. Então, falando em nome de outros deuses, nós temos um episódio de 2 Crônicas 18, 21. Olha como que eles falam em nome de outros deuses. E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. O que esse texto está falando? Está falando que demônios vão entrar nos falsos profetas para eles profetizarem mentiras, enganos. E tem pessoas que estão profetizando, até mesmo em nome de Deus, mas influenciado por demônios, por opressão demoníaca. Tem muitas pessoas que saem das trevas, muitas pessoas que eram ocultistas, muitas pessoas que vêm de religiões que mexiam com magia, né, com trabalhos, com enganos, serviam a entidades, que quando se convertem, elas não cortam o vínculo, não quebram as alianças que foram feitas lá atrás. Aí quando elas vêm para cá, a sua visão, a sua audição, a sua sensibilidade ao mundo espiritual continua aberta, mas continua aberta para as trevas. Elas não fecham, não quebram esse vínculo. E elas começam a ter visões, ter revelações, ter sonhos, porém, não da parte de Deus. Isso é influência maligna das alianças que ela fez lá atrás. Ela se converteu, mas quando ela se converteu, ela não cancelou a aliança ainda. Então, ela está com o espiritual aberto. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes ela revela o oculto, revela aquilo que só você sabe, que você estava lá no seu quarto e ela fala detalhes. Por quê? Porque os demônios vêm, os demônios ouvem. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque elas não fecharam ainda os pactos, não desfizeram, não fecharam as brechas. Se converteram, estão na igreja, mas às vezes até elas mesmo debaixo de engano, sem perceber que são as trevas que estão trazendo essas informações, elas acabam transmitindo enganos e mentiras. Elas estão cegas pelo Deus deste século, Satanás. Quando nós falamos do profeta profetizar em nome do seu ventre, em nome do seu bolso, nós temos algum texto que está no próprio Ezequiel, capítulo 13. Vou ler o versículo 2 e 3 agora, que é a nossa leitura bíblica de classe. Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. Vou dar uma pausa aqui. Muitas vezes o profeta já conhece a condição da pessoa, já conhece seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Aí ele vai lá e inventa uma profecia em cima. Às vezes para ganhar atenção, às vezes para gerar um falso conforto, às vezes para poder ganhar uma oferta, para ganhar um seguidor. É terrível. E continua: e que o Senhor Deus diz é isto: ai desses profetas sem juízo e sem moral. A maioria dos falsos profetas não tem moral. Por isso que eles roubam, por isso que eles racham a igreja, por isso que eles fazem tantas atrocidades, porque eles não têm moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Olha que coisa terrível. Quando nós chegamos aqui no ponto do falam falsamente em nome de Deus, tem um episódio lindo em Jeremias capítulo 28, eu vou ler do 10 ao 11, depois do 15 ao 16, para você ver um profeta chamado Ananias que fala em nome de Deus. Aí Deus manda lá Jeremias dar um recado para ele. Olha o que ele fala. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Ou seja, esse profeta Ananias estava profetizando que o povo seria totalmente livre
do cativeiro de Nabucodonosor, da opressão de Nabucodonosor, seria totalmente liberto da opressão da Babilônia. Mentira, Deus não mandou ele falar isso. Aí lá no versículo 15, Deus manda Jeremias voltar, e olha o que acontece. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Vou dar uma pausa aqui. Muitas vezes a gente leva muito tempo, às vezes até anos, para ensinar a verdade para as pessoas. Elas chegam na igreja, você tem que ensinar a verdade. Você tem que ensinar sobre libertação, porque ela só vai ser liberta se ela conhecer a verdade. Você ensina princípios, princípio de autoridade espiritual, princípios de obediência à palavra e à sua autoridade, princípio de honra. Você ensina várias coisas para as pessoas, a ela ter uma vida de oração, de jejum, a amar a palavra. Quando elas se corrompem, as mentiras começam a prevalecer. Por quê? Porque o falso profeta vai pegar e vai lançar a mentira, fazer ela se transformar numa falsa verdade para a vida daquelas pessoas. Então, um sinal desse, você ensina a pessoa que ela precisa estar debaixo da autoridade espiritual, sede obediente a tudo, a vossos pastores, como diz na Bíblia. Como se eles fossem dar conta da vossa alma. Para dar conta da alma, você tem que conhecer o que está na cabeça da pessoa, e nós não temos bola de cristal. Então as pessoas, elas têm que conversar com seus pastores, com a sua autoridade, com a sua liderança. Elas têm que falar das suas aflições, das decisões que elas querem tomar. E quando o engano, o falso profeta lança o engano e as mentiras, você já começa a ver os princípios que foram ensinados sendo quebrados. E a pessoa já vai tomar decisão sem falar com o pastor, ela não vai pedir ajuda em oração, ela já começa a ser dona do próprio nariz. Eu não preciso da minha autoridade espiritual. Alguns saem da igreja sem pedir a bênção, sem pedir oração pro pastor. Eu falo, tô indo embora. Tem uns que falam assim, Deus mandou eu ir. Vá com Deus, Deus te abençoe, amém. Mas não pede uma oração, não fala nem para onde vai. Por quê? Porque o espírito de mentira e de engano já entrou na vida da pessoa, porque o falso profeta o lançou. É o que está aqui no texto de Jeremias. E ele continua assim: por isso assim diz o Senhor, eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá, Ananias, ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então os falsos profetas, eles vêm para matar, roubar e destruir. Eles vêm para rachar, eles vêm para dividir, eles vêm para arrancar, eles vêm para se beneficiar do povo. Tem uma expressão muito forte nesse texto de Ezequiel, no versículo 4, que diz assim: os seus profetas, ó Israel, são como chacais no deserto. Em outra tradução fala, são como chacais entre as ruínas. E o que ele está querendo dizer? Ele está deixando bem claro que os falsos profetas, eles se aproveitam dos fracos. Eles se aproveitam daqueles que dormem espiritualmente. Mas, pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu tenho visão, eu tenho sonho. Mas você é fraco. Você dorme espiritualmente. E eu já vou mostrar por quê. E ele continua assim: essas pessoas que são fracas, que dormem espiritualmente, outras, elas já estão desiludidas, estão sem esperança, estão magoadas, estão feridas, ou seja, elas estão em ruínas. É como se elas estivessem vivendo no deserto. A palavra de Deus diz que o deserto será transformado em manancial de águas. Porém, quando a pessoa não tem esse manancial, essa fonte de vida, não tem essa intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ela é um deserto. E os falsos profetas se aproveitam dessas situações das pessoas. Olha que coisa interessante. Eles se aproveitam. E isso é terrível. Por isso que eles são como chacais no deserto. Eles pegam os mais fracos e atuam em cima deles. Pegam aqueles que têm o menor conhecimento bíblico, pegam aqueles que são mais rebeldes à sua autoridade espiritual, aqueles que não obedecem, aqueles que querem fazer de acordo com a sua própria vontade, aqueles que são donos do seu nariz. Eles pegam esses e atuam como chacais, vão lá para comer a carne deles, para levar eles ao engano. E temos também a questão das falsas mensagens, para a gente fechar o entendimento dessa aula dos falsos profetas.
Olha que coisa interessante, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 ao 4, fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então ele está falando, a palavra é mais importante, a palavra tem que ser pregada. E essa palavra, ela pode, vamos falar assim, ser boa ou pode nos constranger, pode nos agradar ou pode nos constranger, não interessa, pregue. É o que ele está mandando fazer. Se a pessoa vai ficar dodói ou não, pregue a palavra. E ele fala assim, qual é o objetivo da palavra? Corrige, ponto 1. Segundo, repreende, ponto 2. Terceiro, exorta com longanimidade e doutrina. Então ele está falando, quando nós pregamos a palavra e temos que pregar ela a tempo e fora de tempo, ela vai corrigir, ela vai repreender e ela vai exortar. Então quando você é corrigido, isso às vezes magoa. Quem não entende que a correção é um sinal de amor. Quando você repreende, muitas vezes magoa, deixa as pessoas dodói. Quando você exorta, e geralmente a exortação é uma mensagem para a pessoa melhorar, para ela não errar e melhorar, fazer a coisa direito, isso deixa as pessoas dodói, ficam magoadinhas. Mas Paulo está falando, não se preocupe com isso, Timóteo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Não interessa se a pessoa quer ou não. E ele continua, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem pessoas que você está pregando, que você está ensinando, está corrigindo através da palavra, está exortando, está repreendendo, e elas ficam assim, isso aí é para mim, está me ofendendo. Está dando recadinho, e não sei o que. Não, está falando, elas não suportarão a sã doutrina, porque estão sendo levados pelos falsos profetas, por mensagens de engano e de mentira. E ele fala, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, de mestres, de falsos profetas, de falsos apóstolos, vão se cercar, vão estar no meio dessas pessoas que vão passar a mãozinha. E continua, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou tendo comichão nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, não querem ouvir a verdade, vão embora, entregando-se a fábulas. Sabe o que acontece? As pessoas estão feridas, estão magoadas, estão doentes, elas vão continuar doentes, feridas e magoadas, porque não é fugindo, eu preciso corrigir, eu preciso ser curado ali, e não correr para outro lado, porque se eu estou magoado, se eu estou ferido, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz do engano, eu estou ouvindo a voz das trevas, e temos que tomar muito cuidado com isso. E agora, fazendo uma meditação para os nossos dias, qual a maior ferramenta dos falsos profetas nos nossos dias hoje, que às vezes é apoiada inconscientemente por muitos cristãos? O falso profeta, ele usa de mentira e de engano. Então ele lança palavras de mentira e de engano para atender às suas próprias cobiças, como nós lemos aqui Paulo escrevendo a Timóteo. Como que essas notícias hoje estão no nosso meio? Como que elas são propagadas? Como que elas vão? É simples. É aquele negócio chamado fake news, falsas notícias, que muitas vezes você recebe na sua rede social e você fica repostando, fica repassando, e você está sendo um agente do diabo trabalhando para os falsos profetas. Quantas mensagens nós ouvimos durante a pandemia vai acabar tal dia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não aconteceu nada do que foi falado. A única coisa que foi vista é que existem muitos falsos profetas usando as redes sociais. E muitos crentes sem conhecimento bíblico, sem intimidade com Deus, sendo agentes, marqueteiros, publicitários das trevas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando nós estamos propagando mentiras e enganos, pastor, mas eu não sabia, então não repasse. Vai procurar ver a fonte da informação. Agora nós estamos em época de eleição. Meu Deus, quantas notícias falsas estão sendo colocadas nas redes sociais por cristãos, e um repassando, repostando a mensagem do outro, sem ver se é verdade. Entram aí no perfil de um candidato, alguém faz uma montagem e posta. Aí vem milhares de pessoas e repostam. Quando você vai lá no perfil, não tem nada daquilo. Por quê? Porque são falsos profetas
que estão lançando mentiras e enganos e estão usando os fracos, estão usando aqueles que dormem espiritualmente, aqueles que estão feridos, para poderem promover as trevas. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus elogiou, né, da igreja de Éfeso. Olha o que ele fala: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Bota aí falso profeta. E que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, põe no lugar falso profeta, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então nós devemos colocar à prova, nós não podemos nos entregar, nós temos que ter conhecimento bíblico para poder provar os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos ensinadores. Então, o conhecimento bíblico é a chave para a libertação. O conhecimento bíblico é a chave para um aprofundamento na intimidade, no relacionamento com Deus. O conhecimento bíblico. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele fala por inúmeras vezes: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Não é vivifica-me segundo curas, segundo poder, vivifica-me segundo milagres, vivifica-me segundo um grande ajuntamento de pessoas, vivifica-me segundo profecias, revelações. Não, ele fala vivifica-me segundo a tua palavra, e ele repete isso em vários versículos, porque é a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que nos converte, é a palavra de Deus que nos leva ao arrependimento, é a palavra de Deus que aponta o caminho, é a palavra de Deus que é o caminho, é a palavra de Deus o nosso passaporte para entrar no céu, mas para isso elas têm que estar no teu coração. E agora eu vou ler esse texto da leitura bíblica de Ezequiel 13, que fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores. Para aí, presta atenção. Os verdadeiros profetas vão profetizar contra os falsos profetas. Os verdadeiros profetas vão abrir a sua boca contra os falsos profetas, contra as artimanhas, contra a forma que eles estão se levantando para enganar o povo. Então o verdadeiro profeta não vai ficar receba, vai dar certo e não sei o que, é bonitinho. Mas o verdadeiro profeta de Deus vai se levantar contra os falsos profetas. Está escrito aqui, vamos lá. E dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Ou seja, eles não estão tapando buracos, eles não estão curando as feridas, eles não estão levando o povo a ser liberto, porque eles trabalham em cima de mentira, engano e de interesses. Eles servem a Mamon. Veem vaidade, eles estão vendo vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Dizer assim diz o Senhor, sem que ele tenha dito, leva à morte. Temos que tomar muito cuidado. Versículo 7. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. É o próprio Deus que se levanta contra os falsos profetas. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O que ele está falando? O nome deles não estará no livro da vida. Eles não vão entrar na Jerusalém celestial. Jesus vai dizer: não vos conheço. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Então, temos que ficar atento aos falsos profetas, porque boatos, mentiras, levam muitos ao engano, e nós não
podemos nos deixar ser enganados por isso. Então, que Deus te abençoe com mais esta aula no nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.